O princípio das dores faz parte da primeira metade do período tribulacional? É uma boa questão, pastor, porque muitos pré-tribulacionistas até gostam de fazer essa associação, porque aparentemente ela é bem lógica, né? É bem lógica, porque quando a gente lê Apocalipse capítulo 6, versículos 1 a 8, ali a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que estão relacionados com os 4 primeiros selos que são abertos. Então Jesus abre, né? O Cordeiro de Deus abre o primeiro selo, aparece o cavaleiro do cavalo branco, que nós já explicamos aqui várias vezes, que é uma referência ao anticristo. Aí, depois, vem o segundo selo, o cavalo vermelho, que representa a guerra, porque foi-lhe concedido, né, que tirasse a paz da terra. Então ele vai causar a guerra, tirando a paz da terra. Depois, mais um selo aberto, vem o cavaleiro do cavalo preto, que representa a fome. E, finalmente, o cavalo amarelo. Quando o quarto selo é aberto, ali o cavaleiro do cavalo amarelo, né, representa a morte, de maneira geral, pelas pestes e tal, e etc. Então, quando nós olhamos para o sermão profético, lá em Mateus 24, nós vemos que Jesus, ali nos versículos 4 a 14, mais ou menos, ele enumera mais ou menos os sinais aparentemente compatíveis com aqueles 4 cavaleiros. Porque Jesus fala que haverá guerras e rumores de guerras. Claro que Jesus também fala de terremotos, né? Que não está lá em Apocalipse, mas Jesus menciona terremotos. Mas Jesus fala também de fomes. Jesus fala de pestes, né? Então, eu não vejo dificuldade realmente de fazer uma relação, embora essa relação não aconteça de maneira natural. Você tem que... Não é uma relação direta, não tem uma relação direta, é uma inferência, vamos dizer assim. Só que você relaciona, na verdade, você consegue relacionar bem, claro, guerra com guerra, né? Fome com fome, tudo bem, morte de maneira geral, com pestes ali, mas a questão principal que eu vejo é a questão do anticristo, porque Jesus não menciona o anticristo ali quando ele fala, não é? Quando ele fala do princípio das dores, ele não fala que virá o anticristo. Ele fala de falsos cristos, falsos profetas, de maneira geral. Então, aí já tem que haver uma construção. Então, alguns teólogos dizem, não, Jesus falou dos falsos cristos de maneira geral, mas o anticristo é o falso Cristo final, que há de vir no fim dos tempos. Então, eu percebo que esta associação não é uma associação natural, não é? Que se impõe por meio do texto e a exegese. É uma construção. Eu, particularmente, embora os meus irmãos pré-tribulacionistas utilizem esse recurso para dar uma resposta aos pós-tribulacionistas, eu não considero esta uma boa resposta. Porque eu vejo, já temos explicado aqui algumas vezes, eu vejo o texto de Mateus 24 de outra maneira. E até para sintetizar aqui o que eu ia falar, que eu queria falar, eu até escrevi alguma coisa, que eu acho que eu vou até ler aqui, para ganhar poder de síntese. Senão eu vou falando naturalmente, vou falando aqui livremente, e eu acho que eu acabo tomando muito tempo dessa pergunta, eu quero ser mais objetivo. Então eu coloquei aqui o seguinte, ó. Os 4 primeiros selos têm sido associados... Bom, isso eu já falei. Uma explicação aqui, ó, Mateus 24, 4, 5, os falsos cristos que eu estava falando. Alguns teólogos pré-tribulacionistas, eles afirmam à luz do versículo 5, porque o versículo 5 diz, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Então, eles dizem, né? Mark Hitchcock, por exemplo, que é um grande teólogo, diz isso, diz que Jesus dá a interpretação divina. Veja, ele está dizendo que Jesus diz isso, mas não é bem assim, né? Mas eu vou ler o que ele diz. Jesus dá a interpretação divina do cavaleiro montado, sendo que, na verdade, Apocalipse vem depois, né?
Então, Jesus não pode dar uma interpretação de algo que viria posteriormente. Claro que os textos poderiam ser harmonizados, se fosse o caso. Mas, veja, então, Hitchcock diz o seguinte, Jesus dá a interpretação divina do cavaleiro montado no cavalo branco. Ele é o grande falso Cristo final, ou seja, o anticristo. Ele começará sua cavalgada no início da tribulação para trazer tumultos globais. Mas, aí vem a minha ponderação. O fato de o homem do pecado ser o falso Cristo final evidencia, né, que não há correspondência exata entre os textos. Porque lá em Apocalipse se menciona realmente o anticristo. E aqui diz que falsos cristos. Então, para você relacionar diretamente esse período de dores, que, a meu ver, já começa no primeiro século, não começa só agora. Porque todos os sinais que Jesus menciona, lá em Mateus 24, 4 a 14, já estão acontecendo desde o primeiro século. Terremotos, guerras e rumores de guerra, tudo isso está acontecendo. Não é que acontecerá somente quando Jesus estiver para voltar. Porque se realmente isso aí fosse real, nós poderíamos, né, já estivesse dentro do período tribulacional, né, como querem alguns pré-tribulacionistas, nós poderíamos até ter uma ideia exata do momento que Jesus vai voltar, sendo que a Bíblia também deixa claro que o arrebatamento ele é iminente. Então, falando aqui do princípio das dores, no grego, né, nós já temos dito aqui, dores de parto é ode, que é uma referência às dores que aumentam na medida em que se aproxima o parto. Paulo também utiliza esse termo lá em 1 Tessalonicenses 5, 1 a 3. Estas estão presentes, as dores, como eu falei, em toda a história, cada vez, ao longo da história, né? Cada vez de modo mais intenso. Daí o Senhor Jesus ter dito princípio das dores de parto, né? Claro, não aparece de parto aí, mas no grego o termo refere-se a isso. Então, embora não apareça dores de parto, Jesus está utilizando um termo que é recorrente na literatura apocalíptica, dores de parto. Elas vêm ocorrendo ao longo de toda a história, mas ainda não são as dores que virão de modo muito mais intenso por ocasião do período tribulacional. Então, as dores estão acontecendo hoje, esses princípios de dores. Já estamos vivendo, na verdade. Claro, elas vão se intensificar ainda mais quando começar o período tribulacional, porque aí, claro, aí já o início do período tribulacional, então, claro que serão dores mais intensas, porque já se aproxima o momento do parto, fazendo aqui uma comparação. Então, haverá tudo isso, a perseguição mundial. E a conclusão que eu faço, para não me alongar, visto que já respondemos essas perguntas também várias vezes, diante do exposto, eu penso que é melhor acreditar que os sinais apresentados por Jesus no sermão profético, Mateus 24, 4 a 14, e passagens correlatas, né? Porque também o sermão profético está em Lucas 21, Marcos 13. Esses sinais eu os vejo como progressivos e não paralelos aos 4 cavaleiros de Apocalipse 6, 1 a 8, porque eles vão se intensificando como dores de parto até a sua culminância após o arrebatamento da igreja. Claro, aí já dentro do período tribulacional. Então não é possível, a meu ver, ter a certeza de que João apresente, né, em Apocalipse 6, 1 a 8, uma dependência literária do Sermão das Oliveiras. A linguagem, o Sermão das Oliveiras é o sermão profético de Jesus, que é chamado também de Sermão do Monte das Oliveiras, né? Não confunda com o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte das Oliveiras foi apresentado por Jesus em Jerusalém. E o Sermão do Monte é na Galileia, em um monte que nós não sabemos qual é, um dos montes, né, ali da Galileia. Então, não é possível ter a certeza de que João apresenta em Apocalipse 6, 1 a 8, uma dependência literária do Sermão das Oliveiras. A linguagem de Apocalipse 6 não demonstra semelhanças suficientes com Marcos 13 também, né? Que é outro texto correlato de Mateus 24, e seus paralelos para evidenciar uma ligação literária direta. Então, respondendo à pergunta diretamente, o princípio das dores faz parte da primeira metade do período tribulacional?
Eu penso que não. Eu não vejo tão fácil essa relação como alguns teólogos fazem. Eu penso que há elementos parecidos, mas, por exemplo, não tem terremotos. Ali, naqueles 4 cavaleiros, não tem terremotos. O terremoto vai aparecer depois, inclusive. Né? Você continua lendo Apocalipse 6, você vai ver que o terremoto vem depois. E não ali, quando se mencionam os 4 cavaleiros. Então, eu não vejo essa ligação, essa relação direta entre os 4 cavaleiros do Apocalipse e o sermão profético, e o princípio das dores, né, que Jesus menciona no sermão profético.